Deus, te agradecer com todo o nosso coração pela alegria que temos deste último domingo, estarmos reunidos aqui, podendo, ó Deus, colocar diante do Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por todos que puderam chegar, ó Deus, até esse momento, até este culto. Aqueles irmãos e irmãs que estão viajando, que o Senhor os proteja, os livre de todo mal. Abençoe-os, ó Pai, também nesses últimos dias de 2012, na virada para 2013. Deus querido, que nós possamos constantemente te buscar e estarmos comprometidos em fazer a tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite, que o teu poder se manifeste, que a tua graça se manifeste, que possamos, ó Deus, experimentar do mover do teu Espírito Santo em nossas vidas. Trabalha, Deus, em cada pessoa que aqui chegou. Obrigado por aqueles que nos visitam. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe. Que eles tenham, ó Deus, alegria e prazer de nessa noite, reunidos aqui, glorificarmos ao teu nome. Nós consagramos, ó Pai, este culto ao Senhor e a ti, ó Deus, rendemos toda glória, honra e louvor e o fazemos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. A congregação pode sentar-se. Nós vamos ouvir o prelúdio e já daremos continuidade ao culto. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo
de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Você veio louvar a Deus, você veio agradar a Deus? Sim? Amém. E agora nós vamos cantar um cântico, convido todos a ficarem em pé e a louvar e exaltar a fidelidade de Deus. Vamos cantar que Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Agora, enquanto a gente Não morrerás enquanto o Senhor você sai do seu não lugar, cumprir em dá um ti abraço no teu irmão. todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Cante para ele. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Ministre na vida do teu irmão. Tu não Pois é só Deus, enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. mais uma vez. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele.
é só dele, somente dele o teu coração. Deus é fiel. Só dele, somente dele o teu coração. Deus é fiel, somente dele ao seu coração. E nós estamos aqui como corpo hoje, reunidos para louvar, para adorar a Deus, no momento de comunhão. Porque nós sabemos que Deus é nosso refúgio, Deus é a nossa torre forte. Em Deus nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Convido a todos agora a fazer a leitura bíblica que está sendo projetada. Salmo 61, versos de 1 a 4. Vamos ler todos juntos esta mensagem? Ouve o meu clamor, ó Deus. Atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que Põe-me a salvo na rocha mais alta do que Põe-me a salvo na rocha mais alta do que Põe-me a salvo na rocha. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Amém? Esse é o nosso desejo, refugiar-nos sempre nas asas do Senhor. Vamos cantar agora o hino 345 do HCC. Nós cremos nas promessas de Jesus e nós ficamos firmes nessas promessas. Enquanto o hino é entoado, aqueles irmãos que vierem preparados poderão trazer até o gasofilácio seus dízimos e suas ofertas. Amém. Quero convidar agora todos aqueles que vieram trazer seus dízimos, que voltem até aqui na frente para orarmos. E também vamos orar por todos aqueles que têm algum motivo especial, para aqueles que têm uma bênção especial para agradecer em 2012, alguma vitória, alguma luta que teve, ou que ainda está tendo, que vai ter uma luta grande para 2013, alguma decisão. Quero convidar, vem até a frente aqui, nós vamos orar. Quero ver todos que trouxeram os dízimos. Se você teve alguma vitória, você teve alguma luta, você teve algum desafio que Deus colocou na sua vida no ano de 2012, desafio que Deus colocou na sua vida no ano de 2012, desafio que Deus colocou na sua vida no ano de 2012, desafio que Deus colocou na sua vida no ano de 2012, desafio que Deus colocou na sua vida no ano de 2012, desafio que Deus colocou na sua vida no ano de 2012, desafio que Deus colocou na sua vida no ano de grande bênção, alguma coisa que você sabe
que foi grande bênção, alguma coisa que você sabe, que aquilo só poderia acontecer por intermédio de Deus, aquilo que você sabe que é obra dele. Tudo nós sabemos que é obra dele, mas você tem alguma coisa especial para agradecer nesse ano, alguma coisa especial para pedir pelo ano de 2013, vem até a frente, nós vamos orar nesse momento. E também vamos agradecer pelos dízimos e ofertas. 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 E também vamos agradecer que a igreja de cedo, o pastor atendeu, estava prestes a cometer um suicídio, né? Nós intervimos, o pastor orou com ele, nós intervimos, o pastor orou com ele, nós intervimos, o pastor orou com ele, mas para honra e glória de Deus, ele estava sumido há 3 dias, mas hoje reapareceu. Então vamos orar agradecendo a Deus pela recuperação, pelo retorno do Eduardo. Vamos baixar nossas cabeças, aqueles que quiserem, se quiserem se ajoelhar, vamos colocar diante de Deus todos esses pedidos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade em que nós estamos aqui nesta noite, te adorando, te louvando, Pai. Nós queremos, Pai, agradecer pela salvação dada por Jesus Cristo, Pai, que por meio dela nós temos acesso a Ti, Pai. Por meio da salvação, por meio do envio do Teu Filho amado a este mundo, nós temos livre acesso ao Teu trono, à Sua casa, Pai. Quero neste momento, Pai, pedir as Tuas bênçãos, Pai, o Teu cuidado, Pai, com esses irmãos que depositaram aquilo, uma parte do que o Senhor tem rendido a eles, Pai. Que o Senhor tenha cuidado, o Senhor tenha orientação para eles nos seus trabalhos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, Pai. E também pedimos, Pai, para aqueles que em 2012, Pai, ainda sofreram com alguma dificuldade, Pai, na questão do dízimo, aqueles que estão com dificuldade de trabalho, alguma dificuldade na área financeira, Pai. Por aqueles que estão buscando o primeiro emprego, Pai. Por aqueles que estão buscando trocar de trabalho, Pai, buscando a sua orientação, Deus. Que o Senhor cuide deles, Pai. Que o Senhor os oriente. Que o Senhor faça um novo caminho para eles em 2013, Pai. Que o Senhor faça um momento de reflexão. Que o Senhor fale aos seus corações, Pai. Que eles possam, aqui no final de 2013, Pai, ou bem antes disso, dar testemunho, Pai, das inúmeras graças que o Senhor tem feito em suas vidas, Pai. Quero também, Pai, colocar a vida do Eduardo, Pai, e de todos os seus familiares, Deus, que o Senhor o trouxe de volta, Pai, assim como nas parábolas da moeda perdida e da ovelha perdida, Pai, cada um é importante, Pai. Nós não queremos que nenhum se perca, Pai, e nós somos gratos pela vida dele, Pai. Queremos também, Pai, por meio de todos os irmãos que estão aqui, agradecer as inúmeras bênçãos do ano de 2012, Pai. Vida, saúde, trabalho, coisas que nós não esperávamos, Pai. Mas como diz a Tua palavra, o Senhor traz muito mais, abundantemente além daquilo que nós sonhamos, imaginamos e pensamos. E nós sabemos, Pai, que aqueles que ainda têm algum desafio, Pai, aqueles que ainda têm alguma luta, Pai, o Senhor, na verdade, está os preparando, Pai, para uma caminhada. O Senhor está preparando, Pai, para que no dia em que for da Tua vontade, Pai, eles também sejam ricamente abençoados, Pai. Cuida de nós, Pai, para que em 2013 nós possamos fazer a Tua vontade. Cuida de nós, Pai, para que nós possamos sempre estar abertos a Te ouvir, Pai. Que nós possamos estar sempre dispostos a Te servir, Deus. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado pelos louvores. E também já oramos a Ti, Pai, pedindo, Pai, pela mensagem que será trazida a nós esta noite, Pai. Em que nós possamos refletir sobre o ano de 2012, Pai. E que possamos, Pai, Te servir ainda melhor no ano de 2013, Pai. Essa é a oração que nós fazemos a Ti. Agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar agora aqui para trazer o seu testemunho de final de ano a minha esposa e também a irmã em Cristo. A Cíntia, ela vai trazer um pequeno testemunho aqui. Pode sentar, os irmãos.
sobre uma bênção que Deus fez na vida dela no ano de 2012. Eu tenho certeza que não é o casamento que nós casamos em 2008, tá? Boa noite, igreja. Hoje, quando o pastor falou pela manhã que teria um momento de testemunho, né, pelas bênçãos recebidas durante esse ano, eu pensei comigo, eu preciso ir hoje falar, compartilhar com a igreja, porque eu já deveria ter feito isso antes, mas o tempo vai passando. E a igreja sabe que meu pai esteve muito enfermo durante um período desse ano, porque os irmãos estiveram orando por nós. E eu quero aproveitar agora para agradecer todas as orações, agradecer ao pastor Antônio, que esteve visitando meu pai no hospital, esteve conosco, inclusive, no dia da cirurgia. E, de modo bem breve, o que aconteceu assim, meu pai fez uma cirurgia vascular programada e, depois de voltar para casa, começou com algumas complicações, voltou ao hospital, passou um tempo nesse hospital, voltou para casa sem a cura, e internamos em outro, e no total ele passou mais ou menos 60 dias internado, perdeu 20 quilos, ficou todo esse tempo sem se alimentar, não podia nem beber água, somente no soro. Então, assim, foi um período de muita luta para a gente, mas Deus também nos faz crescer nesses momentos. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, dizer que quando Deus tem planos na vida de uma pessoa, não há enfermidade que leve. E meu pai teve muitas pessoas orando por ele nesse período, a igreja aqui, a igreja que ele frequenta, familiares, amigos. E Deus ouviu as nossas orações, e hoje ele está novamente em casa, trabalhando. Nesse período que ele esteve no hospital, ele passou por alguns médicos diferentes. Uma delas me chamou para conversar, falou: Cíntia, é uma questão complicada, cirúrgica, mas eu não vou fazer a cirurgia, porque a chance dele vir a óbito é muito grande. Então, eu abro mão de fazer essa cirurgia. E depois ele passou por um outro médico, que esteve um dia para fazer um exame clínico e disse: seu Edson, é muito grave, eu tenho que fazer essa cirurgia hoje, é de emergência. Em 2 horas ele estava entrando na sala. E então, só depois que foi aberto, que descobrimos o que estava havendo, porque ele não conseguia comer nada, qualquer coisa que ele tentasse ingerir, ele passava muito mal. Então, o médico explicou que o estômago dele tinha dado uma espécie de nó e passado da região abdominal para a região torácica. E ele disse que nunca viu isso acontecer dessa forma. Então, no dia seguinte, uma tia minha perguntou: mas doutor, ele fez tantos exames, isso não foi visto antes? Por que tanto sofrimento? E ele disse: nenhum exame tem como ver isso. E ontem, quando eu decidi fazer essa cirurgia, foi um dia de graça. Foi pela graça de Deus que eu decidi fazer a cirurgia. Então, nós vimos o agir de Deus na nossa vida. E eu quero, nesse momento, glorificar a Deus, dizer que Ele é fiel. E agradecer pela vida do meu pai hoje, que ele ainda vai ter que voltar o ano que vem, resolver mais algumas coisas, mas o fato é que ele está bem, se alimentando normalmente, trabalhando. Graças a Deus por isso. Se você tem também alguma coisa para agradecer, fique em pé, vamos orar novamente, colocando que Deus é capaz de fazer. E eu acompanhei como genro, né? Vamos colocar em pé. Eu acompanhei todos esses momentos aí, assim como também a Josiane teve a avó enferma vários dias, né? Assim como também tantos irmãos trouxeram aqui pessoas enfermas, pessoas que estavam à beira da morte, né? Nós acompanhamos de perto o caso do irmão Edivaldo, né? Por vários meses, né? E o Senhor o levou, mas o Senhor cuidou da sua família, tem cuidado até hoje, né? E nós sabemos que Deus é fiel e que Ele cuida de cada um de nós. E que cabe a nós deixarmos essas situações,
confiarmos, orarmos, que Ele sabe o momento certo da cura, o momento certo de trabalhar com o coração das pessoas. Então eu quero colocar na mão de Deus esse pedido de agradecimento. Se mais algum irmão tiver algum pedido e quiser compartilhar rapidinho, tem algum irmão que queira compartilhar mais uma bênção 2012? Dou-lhe uma. Mais alguém? Vamos cantar Deus é fiel, em meio a muitos problemas, em meio a lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam para mim. Deus continua fiel. Vamos cantar essa canção que fala um pouco, acho que do que todo mundo viveu durante esse ano, né, do que todo mundo passa no dia a dia, e daí em seguida nós oramos. Ok, vamos cantar então. Quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão, né? Vamos cantar então. Em meio a Muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Declare que Deus é fiel na tua vida. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Vamos declarar. E encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Pai bendito, obrigado, Pai, porque em todas as dificuldades, Pai, em todas as necessidades, Pai,
o Senhor está presente conosco, Pai. Nós sabemos, Pai, acompanhamos a Tua palavra, Pai, que quando nós olhamos pelo caminho e vemos apenas um par de pegadas, Pai, foi nesses momentos em que o Senhor nos carregou no colo, Deus, e não que o Senhor nos abandonou, Pai. Nós sabemos, Pai, da Tua fidelidade, Pai. Aumenta a nossa fé, que a gente possa cada vez mais recorrer a Ti nos momentos de dificuldade, Pai. Que nós possamos, Pai, crer em Ti, confiar na Tua palavra, Pai. Pedir oração, Pai. Confiar nos irmãos, na igreja de Cristo, Pai. Para que somente em Ti nós enxerguemos a salvação, Pai. Somente em Ti há o magnífico, somente em Ti há o maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem trazido para nós em 2012. E nós sabemos, nós temos fé, nós confiamos na Tua palavra e sabemos que em 2013 e nos próximos anos também, até a Sua vinda, o Senhor ainda trará muitas outras bênçãos, ainda fará muito mais maravilhas em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós oramos a Ti agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Amém. Vem, esta é a hora de adoração. Esta é a hora da adoração. Que Deus maravilhoso, que nos aceita assim como nós somos,
para que a gente possa, através da comunhão com Ele, do dia a dia com Ele, nos transformarmos em pessoas melhores. Amém? Grande é o Senhor. As palmas. Estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Amém. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Suas vozes. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Os irmãos podem se assentar. Fala. Fala. Como é que faz o leão? Como é que faz a galinha? Paralisou? Cadê as crianças? Vamos chamar as crianças aqui na frente, vamos? Deixa eu parar de fazer bullying com meu próprio filho. Cadê as crianças? Vamos sentar aqui na frente. Cadê as 600 mil crianças que tem na IBNM? Vamos lá. 2.000, 2.300, 2.500. Oi, Rafa, tudo bem? Oi. Segura ele aí. Oi, Lívia, tudo bem com vocês? Tá vindo Segura mais. ele aí. Tá vindo mais? Tá. Olha que lindo que você tá. Isso, venha, coxa branca, venha. Tem mais algum escondido aí embaixo do banco? Ana Júlia, segura ele aqui, Ana Júlia. Senta do ladinho dele aqui, que é a Ellen. Nossa, tem mais gente aqui. Falei que dava 600 mil. Olha para cá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem ganhou presente de Natal, levanta o braço. Ganhou? Lívia ganhou presente? Ela não sabe por quê, mas levantou o braço. Deixa eu perguntar. Quem ganhou Jesus de presente? É? Ele estava embrulhado numa caixinha? Como é que ele estava? Não? Como é que ele estava? Hein?
Não sei como é que ele estava. Qual é o melhor presente do Natal? Jesus. Você brinca com Jesus? Você põe Jesus no DVD? O que você faz com Jesus? Não. O melhor presente do Natal é Jesus. Por quê? Porque Ele deu a sua vida para nos salvar, né? E por que o Natal a gente lembra de Jesus? Porque Ele nasceu no Natal, né? Porque no dia do Natal, Deus mandou lá do alto do céu o seu Filho para vir aqui na terra para ficar com a gente. Certo? Certo. Enquanto Ele esteve na terra, Ele ensinou seus mandamentos, Ele ensinou suas leis e morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Agora você quer falar, né? Não é para pôr na boca. Vamos orar então, agradecendo a Deus por Jesus. Vamos fazer nossa roda aqui? Vamos dar a mão, todo mundo. Vem. Isso, vamos dar a mão aqui. Ó, tem mais criança aqui atrás, ó. Dá a mão aqui, ó. Bruna, dá a mão para a Lívia. Isso. Vamos orar então? Vamos lá, vamos fechar nossos olhos, baixar nossa cabeça. Eu vou falar e vocês vão repetir. Ó, tem gente fora da roda aí, ó, Rafa. Isso. Eu vou falar e vocês vão repetir. Papai do céu, muito obrigado, porque neste Natal, Jesus veio à terra. Eu oro sempre no nome de Jesus, porque Ele veio para nos salvar. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Podem descer para a classe agora. Tchau. Tchau, tchau. Vamos agora ouvir mais um cântico em preparação à mensagem que Deus nos trará nesta noite. Mesmo assentado como você está, louve ao Senhor conosco. Oprime com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão
pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Essa canção fala de posturas de fé que nós temos que ter para mesmo em meio às lutas, às dificuldades, podermos descansar no Senhor, descansarmos em Deus. Durante o ano de 2012, você vivenciou muitas coisas. Algumas coisas das quais você quer se lembrar por toda a sua existência daqui para frente. Algumas que provavelmente talvez você não queira nem se lembrar, tamanho foram as lutas, as dificuldades e as batalhas. O apóstolo Paulo fala em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Contudo, quando ele fala acerca deste esquecer das coisas que para trás ficam, o que ele está se referindo é que nós precisamos continuar olhando para frente. É claro que as coisas que para trás ficam são importantes, são necessárias, porque nós estudamos a história para fazermos um futuro melhor, para vivermos um presente melhor do que foi o nosso passado. Eu creio que essa deve ser sempre um pensamento a cada dia, que o dia de amanhã poderá e deverá ser melhor que o dia de hoje, que nós podemos ser abençoados tanto quanto ou ainda mais da parte de Deus no dia de amanhã, e que dirá agora nós no próximo ano. Amanhã nós teremos o culto de encerramento, o culto de gratidão a Deus pelo ano de 2012. A irmã Cíntia compartilhou acerca daquilo que Deus fez na vida da família, resgatando, restaurando a saúde do seu Edson, mas com certeza muitas outras coisas nós temos também a destacar. Eu sei que algumas pessoas amanhã estarão compartilhando. E no final do ano passado, eu desafiei a igreja a fazer o seguinte: anote alguns motivos de oração que você deseja que em 2012 se concretizem. Algumas pessoas fizeram isso e disseram: pastor, eu não vou estar aqui dia 31, mas eu posso dizer que todos os motivos que eu coloquei, Deus respondeu, Deus abençoou. Então, muitos são os motivos, muitas são as razões de nós louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Dentre elas é a bênção de estarmos juntos, terminando o ano juntos como igreja, como corpo de Cristo. No domingo passado, à noite, nós tivemos mais de 150 pessoas participando do culto. E destas mais de 150 pessoas que participaram do culto semana passada, pelo menos 40% eram visitantes. Isso é saúde, irmão. Sabe por quê? Porque significa que tem pelo menos 40% de pessoas novas para serem acrescentadas já no comecinho de 2012. Você pensa assim ou não? Amém. E hoje Deus tem nos abençoado também com outras pessoas nos visitando, né? Tem lá o filho da irmã Lourdes, o Eber, né? Junto com a sua família. É um prazer para mim conhecê-los, provavelmente a igreja já conhecia. Deus abençoe, né? É uma alegria tê-los conosco aqui. Tem também o primo do pastor Flávio, né? O Sérgio, né? Junto com a esposa, o Thomas. Deus abençoe, né? A família que está conosco aqui também. Quem mais? Aqui, o filho da irmã Terezinha, né? Deus abençoe. A sua mãe é muito querida aqui. Você também deve ser uma pessoa especial. Deus abençoe, tá? Uma alegria tê-lo com a gente aqui. Creio que são esses, né? E a irmã do Eliel, lá atrás, escondidinha lá. Deus abençoe, querido. Também ali a nossa irmã em Cristo, lá da Primeira Igreja Batista aqui de Curitiba, né? A irmã Lídia, não? Nilza. Deus abençoe, irmã, tá? Uma alegria tê-la conosco aqui também. Graças a Deus, terminarmos o ano juntos, celebrando o nome do Senhor. Coloquei aquela imagem ali, porque para alguns 2012 precisa terminar desse jeito. Em berço esplêndido, né? Na verdade, aquilo ali é um divã. E eu estive preparando, meus irmãos, a mensagem dessa noite, pensando na retrospectiva 2012, algumas coisas que nós poderíamos aqui enumerar, destacar no ano de 2012.
mas quando eu fiz a leitura do capítulo 4, algumas passagens do livro de Jonas, muito Deus falou ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, tendo como ideia essa perspectiva ali, com Jonas no divã. O que é um divã? Tipo de um sofá, mas o que você faz no divã? Geralmente o divã não é só para descansar. Qual que é o profissional que usa o divã? É um dos utensílios da sala de trabalho dele. Psicólogo, psicanalista. Tem que botar um divã aqui no gabinete pastoral, viu, irmãos? Tá? Tem gente precisando sentar no divã ali para a gente conversar, aconselhar. Inclusive, o pastor Flávio vai ser o pastor e eu sendo o divã lá para eu poder conversar com ele, né? Mas, amados, essa ideia do divã é aquele momento em que você abre o coração, em que você põe para fora circunstâncias da sua vida. É um momento de análise, né? A própria palavra vem justamente colocar dessa maneira, fazendo análise, fazendo um repensar as coisas que aconteceram. Obviamente que eu não vou trabalhar aqui pelo campo da psicologia. Não é minha ferramenta, não é minha alçada, ainda que às vezes a gente lance mão de alguns recursos que a psicologia possa nos oferecer. Eu penso que Jonas, meus irmãos, através da sua história, a narrativa da história de Jonas, serve para nós como que se pudéssemos imaginar Jonas no divã com Deus. Nesse percurso de história da vida dele, situações que ele viveu, que ele passou e que servem para as nossas vidas hoje. Abra sua Bíblia, livro de Jonas, capítulo 4. Os bebezinhos combinam, né, para não ficar sozinho. Então, começa a chorar, eu vou ter que chorar junto também, né? Jonas, capítulo 4. Abra lá sua Bíblia, no Antigo Testamento, próximo ali do Novo Testamento, já pertinho do Novo Testamento. Livro de Jonas, Jonas capítulo 4. O capítulo 1 descreve o momento em que Jonas é convocado por Deus para ir até a cidade de Nínive e lá pregar. O capítulo 2 é o momento em que Jonas ora na barriga do grande peixe. O capítulo 3 é o momento que descreve Jonas na cidade de Nínive pregando. E o capítulo 4, o último capítulo do livro, fala do final da história. E eu quero me ater mais ao capítulo 4, mas também lembrar de outras questões que envolvem os capítulos anteriores. Assentados como os irmãos estão, acompanhe a leitura que estarei fazendo. Jonas capítulo 3, a partir do verso 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Vamos orar? Deus querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, e agora quando lemos a tua palavra, te agradecemos porque a tua palavra, ela constantemente nos leva, ó Deus, a repensarmos, a refletirmos sobre a nossa vida. E nessa história, ó Deus, do relacionamento de Jonas com o Senhor, a tarefa que o Senhor lhe deu, a missão que o Senhor lhe deu, a motivação do seu coração em enviar aquele profeta para falar da revelação do teu amor e da tua graça àquela cidade. Que nós possamos nessa noite, ó Pai, poder extrair deste texto lições para as nossas vidas, de maneira que possamos, ao encerrarmos mais um ano, podermos, ó Deus, refletir sobre o que passou, sobre as nossas atitudes, as nossas posturas, e principalmente, ó Deus, como nós devemos iniciar um novo ano sob a dependência do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, e aplica esta palavra ao nosso coração, e que toda glória e honra sejam dadas ao Senhor. É que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, meus irmãos, baseado neste livro, do profeta Jonas, usando como pretexto esse tema, essa reflexão, no divã com Jonas, é baseado ali do capítulo 4, nós encontramos algumas compreensões acerca da vida, sob o prisma de Jonas, a história de Jonas, o que passou com ele, as circunstâncias que ele passou. Eu coloco uma pergunta: o que a história de Jonas revela acerca do ser humano? Por isso que eu trabalhei com essa perspectiva do divã. Porque no divã você começa a pensar, a filosofar, a refletir sobre a vida. E olhando para essa narrativa da história de Jonas, nós temos muitas reflexões a fazermos. Qual é a postura que geralmente ocorre na vida das pessoas, que naturalmente acontece na vida das pessoas? Então é sobre essa perspectiva. O que a história de Jonas revela acerca da perspectiva humana? Não pense em Jonas como uma pessoa, mas como a personificação da natureza humana. Então tire um pouco da mente a ideia de Jonas, o homem, a pessoa, o indivíduo, a figura de Jonas. Vamos pensar em Jonas como a personificação daquilo que corresponde à nossa natureza humana, que não é algo peculiar de Jonas, não é somente dele, mas é um padrão que acaba sendo reproduzido por todos nós enquanto seres humanos. Em algum momento da nossa vida, nós provavelmente devemos nos assemelhar com as posturas que Jonas teve naquelas circunstâncias. A primeira delas, meus irmãos, é o fato de que Jonas demonstra insensibilidade para com as pessoas. Ele é insensível para com o problema das pessoas. Ele estava voltado somente para a sua realidade. Ele achava que as bênçãos de Deus deveriam ser destinadas somente ao povo de Israel. De maneira que os demais povos, os ninivitas, como é o caso da história, não eram dignos, não eram merecedores de serem alcançados pelo amor de Deus, pelo perdão de Deus. A perspectiva de Jonas estava equivocada. A compreensão de Jonas estava equivocada. Mas acima de tudo, meus irmãos, ele demonstra insensibilidade para com a necessidade das pessoas. Nós temos que avaliar qual tem sido a nossa postura, qual foi a nossa postura em 2012 em nossos relacionamentos. Quando observamos o capítulo 4, versículo 10, diz ali o texto: tornou o Senhor, tem compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e eu não terei compaixão da grande cidade de Nínive. E aí ele cita ali que haviam naquela cidade cerca de 120 mil pessoas. Deus aponta para Jonas o fato de que ele estava mais preocupado com as coisas do que com as pessoas. Ele estava mais preocupado com a planta do que com as pessoas que habitavam naquela cidade. Ele era insensível para com as pessoas. Vamos rapidamente pensar nos nossos relacionamentos, a começar dentro de casa, no relacionamento conjugal,
durante 2012, você deu motivos para a sua esposa, o seu esposo, achar ou julgar você por algum momento, ou durante muito tempo, alguém insensível? Alguém que não está preocupado com a realidade, com a situação dentro de casa? Que só se preocupa com as coisas, só se preocupa com o trabalho, só se preocupa com as demais coisas do dia a dia, mas não se preocupa com as pessoas dentro de casa? Quantas vezes nós agimos de forma insensível e falamos coisas e procedemos com julgamentos, nem se importando o que isso vai causar, qual o impacto que isso vai gerar na vida da pessoa? Simplesmente falamos ou fazemos coisas sem se importar se aquilo vai magoar alguém ou não, se aquilo vai atingir o coração de alguém ou não. Jonas, meus irmãos, demonstra uma coisa natural. Ele ficou chateado porque a planta morreu, e na verdade a chateação dele, a frustração dele estava relacionada ao fato de que ele foi prejudicado com aquilo. A insensibilidade dele, na verdade, tem raiz no egoísmo, porque de fato ele estava apenas preocupado com ele próprio. Era ele que agora iria sofrer a consequência daquela planta ter morrido. Egoísmo. Outra questão que tem a ver com a natureza humana é a incompreensão da visão divina. Capítulo 4, versículo 11, Deus deixa muito claro que para Deus o que mais importava eram aquelas 120 mil pessoas que estavam na cidade de Nínive. Mais importante do que qualquer outra coisa, naquele momento, a palavra de Deus nos mostra que ele estava preocupado com aquelas pessoas que lá estavam. Deus se importou com as pessoas de Nínive. Queridos, nós precisamos desenvolver um relacionamento em casa, no trabalho, na igreja, onde as pessoas são mais importantes do que as coisas. Agora, a gente não diz isso várias vezes durante o ano? Os irmãos não ouviram eu falar sobre isso algumas vezes no decorrer do ano? Sim ou não? Sim ou não? Por que muitas vezes nós continuamos cuidando e se preocupando mais das coisas do que com as pessoas? Uma igreja no estado de São Paulo estava localizada numa região que a alguns metros, cerca de 1000 metros, havia uma comunidade muito carente. E aí o pastor assumiu o pastorado daquela igreja, uma igreja histórica lá na cidade de São Paulo, e ele levou para a igreja então que a igreja precisava fazer alguma coisa com aquela comunidade carente. Na assembleia se levantaram várias pessoas, e o principal argumento que a igreja não queria votar favorável a fazer um trabalho com aquela comunidade carente, sabe qual era a razão? Porque poderia sujar os bancos da igreja. Porque as crianças viriam e poderiam estragar, podiam riscar a parede, podiam quebrar algum móvel da igreja. Isso é fato, meus irmãos, não um relato, porque é uma igreja conhecida e o pastor também é conhecido. Mas, amados, não precisamos ir em São Paulo para usar isso como exemplo. Quantas vezes nós também, às vezes, não nos preocupamos, puxa, mas será que isso não vai trazer algum prejuízo para a igreja? Será que isso não vai trazer alguma dificuldade para que as coisas permaneçam na ordem como nós gostaríamos que elas permanecessem? O fato é, meus irmãos, que se nós queremos cuidar das pessoas, nós temos que sair da zona de conforto. Se nós queremos, de fato, atentar para a necessidade das pessoas, nós temos que mudar o nosso jeito de fazer as coisas. Porque geralmente nós fazemos as coisas de uma forma organizada, programada, mas nem sempre flexível a atender as pessoas na maneira como elas precisam ser atendidas. A visão de Deus acerca daquela cidade é totalmente diferente da visão de Jonas para aquela cidade.
Jonas sabia que se ele fosse lá pregar o evangelho, pregar a palavra, revelar a verdade àquele povo, havia uma grande chance daquele povo se arrepender e ser alcançado por Deus. E o que Deus queria era exatamente isso. Jonas não compreendeu o que precisava ser compreendido. Capítulo 4, os versos de 1 a 4, nós encontramos um outro padrão que naturalmente às vezes desenvolvemos ou vivenciamos. Insatisfações injustificadas. Capítulo 4, verso 1 diz que com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? É justificável essa tua ira? Justifica você ficar irado porque eu resolvi perdoar aquelas pessoas? Amados, às vezes nós ficamos insatisfeitos, mas não há justificativa para essa insatisfação. Às vezes ficamos insatisfeitos porque está chovendo. Ficamos insatisfeitos porque a cor não foi aquela que nós queríamos. Ficamos insatisfeitos porque o candidato que eu queria que ganhasse não ganhou. Ficamos insatisfeitos por coisas, meus irmãos, corriqueiras do dia a dia. E naquele momento o que Jonas demonstra é um padrão natural ao ser humano. Se nós ficarmos voltados para aquilo que a natureza é propensa a nos mostrar, geralmente seremos pessoas insatisfeitas. E a insatisfação leva à murmuração. A murmuração leva à contenda. A contenda leva à discórdia. É uma sequência de coisas que vão acontecendo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Se eu devo dar graças em tudo, é que eu preciso aprender a contentar-me em todas as circunstâncias. E Paulo vai nos dizer: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, tanto em ter fartura, como em passar por necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu consigo estar satisfeito, mesmo quando as coisas não são da maneira como eu gostaria que elas fossem. Eu não sei se 2012 trouxe para você, ou você vivenciou situações de 2012, as quais você está insatisfeito. Porventura você está insatisfeito com o ano de 2012? Podem existir situações que geram frustração. Existem situações que geram frustração de forma digna, correta. Mas precisamos avaliar e analisar. Podemos pensar diferente? A partir do versículo 5 a 9, além da insatisfação, nós vemos Jonas, um homem frustrado equivocadamente. É a história ali da planta que nasce, que vem sobre ele, que traz a sombra, e aí ele fica irritado. Tem uma outra tradução que diz que ele fica furioso, porque aquele verme veio e acabou então matando aquela planta. Frustrações equivocadas. Versículo 9 diz ali: então perguntou a Deus, a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Essa frustração sua é justificável? Tem razão de ser? Tem razão de você pensar dessa maneira, de você agir dessa maneira? Obviamente que Deus está dizendo para ele: meu filho, você está equivocado. Você está frustrado, você está insatisfeito por circunstâncias e situações que não são justificáveis. O povo de Israel demonstrou durante 40 anos na peregrinação no deserto ser um povo insatisfeito e frustrado. Eles estavam com sede, veio água da pedra.
mas ainda não estava bom. Estavam com fome, Deus mandou maná vindo do céu, mas ainda não estava bom. Era melhor voltar para as cebolas e pepinos do Egito. Só que para comer as cebolas e pepinos do Egito, eles tinham que ser escravos. E aquilo que Deus estava lhes oferecendo era a liberdade. Era o poder de construir uma história. Era o poder de fazer deles uma nova história. Mas eles estavam insatisfeitos e frustrados. Durante um período ficaram insatisfeitos com a liderança de Moisés. Se levanta Coré e tenta afrontar Moisés. E Moisés, sob a dependência de Deus, diz assim: então vamos fazer o seguinte: se você está com a razão, Deus há de me punir. Se eu estou com a razão, vocês vão ser punidos. Você e todos que concordam com você. E diz o texto que abriu-se uma fenda no chão e engoliu a Coré e a sua família, todos aqueles que estavam ao lado de Coré. Por quê? Porque eles estavam insatisfeitos com o seu líder. Você está insatisfeito com o seu pastor? Olha, irmão, vai abrir um buraco aqui no chão. Não vamos caminhar por essa linha. Mas, amados, também precisamos refletir e pensar. Somos pessoas que estão satisfeitas e alegres com aquilo que Deus tem nos dado? É claro que quando eu digo satisfeito e alegre, eu não digo acomodado, sem condições de buscar melhorias, de forma alguma. Isso é algo que sempre deve estar latente em nossa motivação, procurar coisas melhores. Às vezes a pessoa fica insatisfeita por situações que realmente qualquer um de nós ficaria insatisfeito, podemos dizer dessa maneira. Mas mesmo nas situações mais difíceis, nós temos que ter a dependência e a fé suficiente para dizer: Deus, eu confio no Senhor. Eu descanso em Ti. Para dizer, como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu me alegrarei no Senhor. Eu descansarei no Deus da minha salvação. Por que ficamos insatisfeitos? Porque não estamos confiando em Deus de fato. Por que estamos insatisfeitos ou frustrados? É porque nós estamos dizendo: Deus, aquilo que o Senhor tem me dado não é suficiente para eu ter alegria. O fato de Jesus ter morrido na cruz, o fato de eu ter sido lavado do pecado, eu ter sido tirado das trevas, não gera alegria para o meu coração. Eu preciso de um salário melhor, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de uma TV maior, eu preciso de um carro mais novo, porque se eu não tiver essas coisas, eu não estou satisfeito. E aí, Deus, na sua graça e misericórdia, nos dá um carro melhor, uma casa, nos dá outros bens e coisas do gênero, e a gente sempre vai ficar insatisfeito. Porque o ser humano, meus irmãos, ele não se satisfaz. Ele sempre precisa de algo mais. A gente só se satisfaz quando nós entendemos, meus amados, que tudo o que eu preciso, todas as coisas que são necessárias para eu ter alegria no meu coração, para eu ter paz no meu coração, estão em Deus. Contudo, mesmo religiosos, crentes, tementes a Deus, ouvindo a sua palavra, frequentando a igreja, muitas vezes estamos insatisfeitos. Terminamos o ano satisfeitos? Eu poderia dizer, meus irmãos, que como igreja nós temos muito a agradecer a Deus, muito a glorificar o Senhor pelas bênçãos que Ele nos deu. Uma delas foi essa que eu citei há pouco aqui. Os 3 primeiros domingos desse ano, meus irmãos, giraram à noite cerca de 150 pessoas frequentando os cultos. Isso significa que a gente pode ter em 2012 esse templo aqui lotado nos cultos. E não vai ser suficiente, a gente vai ter que buscar mais espaço. Nós conseguimos, meus irmãos, colocar aqui mais ou menos 170 pessoas. Nós temos que colocar isso, meus irmãos, nos nossos cultos. Até o final do ano que vem, começarmos a fazer 2 cultos. E termos pelo menos 120 pessoas em cada um dos cultos. O duro que eu não estou ouvindo nenhum amém. Talvez em pensamento. Será que em pensamento teve algum amém aí?
Amados, nós temos que sonhar. Com isso eu não estou dizendo que eu estou insatisfeito. Eu estou grato a Deus, mas estou dizendo, nós podemos ir além. Quando eu penso na história de Jonas, meus irmãos, de forma muito clara, o texto mostra que a insatisfação e a frustração dele estavam erradas, equivocadas, por quê? Porque ele não estava pensando nas pessoas. Ele estava pensando nele, estava pensando no povo dele, estava pensando naquilo que ele julgava ser correto. Ele estava pensando com os pensamentos humanos. Mas a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Então nós temos que buscar estes caminhos, os pensamentos de Deus, os caminhos do Senhor para as nossas vidas. Ainda que estes caminhos não sejam, de repente, aqueles que nós achávamos que deveriam ser. A história, meus irmãos, de Jonas nos revela que o ser humano, na sua forma natural, ainda sujeito ao pecado, é obviamente que Jonas, por ser um profeta, ele era um homem de Deus. Isso, em momento algum, a Bíblia coloca em dúvida. O que a Bíblia descreve, meus irmãos, é um momento na vida de Jonas que se assemelha a muitos dos momentos que nós também vivemos. Nos afastamos de Deus, e eu quero desafiar você em 2013 a buscar ainda mais o Senhor. Não esteja, com isso você não pode estar satisfeito. Não esteja satisfeito com a sua vida espiritual. Em que sentido, pastor? Eu quero, meus irmãos, em 2013, orar mais. Eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero cultuar mais a Deus. Eu quero estar mais junto com os irmãos. Que em 2013 nós tenhamos mais vigílias. Opa, começou a melhorar. Nós tenhamos, meus irmãos, mais oportunidade de estarmos juntos. Nós possamos evangelizar o nosso bairro, meus irmãos. Qual foi a última vez que a gente foi entregar folhetos? Os jovens foram entregar folhetos ali perto do Paládio. Foi esse ano, né? Foi esse ano. E 2013, irmãos, o que nós vamos fazer? Vamos deixar só que os jovens vão lá entregar folhetos? Vamos todos nós. Faz parte do processo. Este ano, 2013, meus irmãos, Deus está nos dando novas perspectivas. Vamos pregar a palavra de Deus nas nossas casas. Vamos abrir as nossas casas para receber cultos, reuniões de células, de pequenos grupos, disseminar a palavra de Deus, espalhar a palavra de Deus em todos os cantos que for possível. Entrar nos condomínios, irmãos. Quantos condomínios nós temos no nosso bairro que precisam ser alcançados? Quanta coisa pode ser feita? Já vou lançar um desafio aqui, no Dia das Mães, irmos nos condomínios que nós temos acesso, entregar lá uma rosa, uma flor, um vasinho de flor, nas casas onde você tem contato. Irmãos, entrega lá um folheto, entrega junto lá um folder da igreja, convida o pessoal para vir trazer as mães aqui, para a gente orar pelas mães. Quantas coisas nós podemos fazer? Olha o Hospital do Trabalhador aqui, a clínica de fraturas, um shopping popular. Quanto volume de pessoas passam por esses lugares, irmãos? O que nós como igreja estamos fazendo? Será que os enfermeiros que trabalham aqui no Hospital do Trabalhador, as enfermeiras, o pessoal que trabalha no Hospital do Trabalhador, sabe que existe uma igreja aqui? Nós podemos ser referência, precisamos ser referência para essas pessoas, meus amados. Basta querermos, basta trabalharmos. Segundo lugar, meus queridos, e último. Primeira pergunta disse para nós lá, o que a história de Jonas nos revela acerca da natureza humana? O que a história de Jonas, em segundo lugar, nos revela acerca de Deus? Vamos trabalhar alguns elementos aqui, queridos. Primeira afirmação que eu gosto de olhar para o livro de Jonas e observar, capítulo 1, verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Por que Deus mandou um peixe para engolir a Jonas? Para castigá-lo?
primeiro lugar, meus irmãos, foi por providência. Imagine o homem no meio do mar. Ele ia sobreviver? Ia ficar nadando até chegar na beira da praia? Não. Deus se preocupou com Jonas. Mandou um submarino natural para socorrê-lo. A providência de Deus. Deus cuidou do seu filho. Cuidou do seu filho, permitindo que ele... Aí entra o outro elemento. Tá, então por que a baleia não foi já direto e não jogou ele na praia? Porque aí Deus precisava tratar questões na vida de Jonas. 3 dias ali, meus irmãos, foram importantes para ele refletir, para ele analisar e para ele fazer a oração do capítulo 2. E aí a barriga, aí o grande peixe, a baleia, né, seja lá o animal que foi, poder colocá-lo lá na beira da praia. Mas depois dele pensar, dele refletir, 3 dias foram necessários para que ele pudesse rever a sua vida, a sua postura. Deus não desiste das pessoas, meus irmãos. Deus não desistiu de Jonas. Lá no capítulo 3, verso 1, diz assim, ó, veio a palavra do Senhor segunda vez. É uma segunda oportunidade. É Deus dando a Jonas uma nova oportunidade para ele obedecer a sua palavra, para ele obedecer a sua voz. Amados, o nosso Deus é o Deus das oportunidades. Deus sempre renova o seu cuidado e nos dá novas oportunidades para que a gente obedeça a sua palavra, para que a gente faça a coisa certa, para que a gente possa pensar naquilo que fizemos, se arrepender e voltar atrás e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Deus não desistiu de Jonas, Deus não desistiu dos ninivitas, Deus não desistiu de você. Na sequência nós vemos que Deus se importa com o sofrimento. Capítulo 4, versículo 6, diz o texto: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Deus estava preocupado com o conforto de Jonas. Olha que Deus misericordioso, meus amados. O camarada é turrão, é rebelde, mas Deus preocupava-se com o seu bem-estar, com o conforto de Jonas. Versículo 11: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Meus irmãos, Deus se importa com o sofrimento das pessoas, se importa com a realidade delas. É por isso que Ele mandou Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se importa com o sofrimento das pessoas. Deus deseja que as pessoas sejam salvas. Ezequiel capítulo 33, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Eis que eu não tenho prazer na morte do ímpio, daquele que está longe dos caminhos do Senhor, daquele que está longe dos caminhos de Deus. Deus quer que as pessoas sejam salvas. Deus quis que Nínive fosse salva. E ele se arrependeu. Entenda o seguinte, quando a Bíblia diz ali que Deus se arrependeu e não trouxe o castigo sobre o Jonas, sobre Nínive, não está se referindo ao fato de que Deus mudou em sua essência. A palavra hebraica para essa palavra arrependimento é que Deus mudou o trajeto da história para que, diante do arrependimento do povo, ele agora decide então abençoar aquele povo. E aquele povo é abençoado por Deus porque eles se arrependem. E começa com o próprio rei da cidade, que leva o povo ao arrependimento e à conversão daquelas pessoas. Aqui, meus irmãos, eu vejo, abrindo um breve parênteses,
que é importante nós orarmos para que pessoas estratégicas se convertam. O que eu digo pessoas estratégicas? Pessoas que exercem maior influência sobre a vida de outras. Nós temos orado, meus irmãos, pela conversão do síndico lá do Conjunto Novo Mundo. Temos que orar pela conversão dos síndicos nos condomínios. Porque, meus irmãos, os síndicos se convertendo, a abertura para a gente pregar nos condomínios vai ser muito mais fácil. Um líder de uma comunidade, né, a presidente da Associação de Moradores de Bairro, meus amados, são pessoas influentes, são pessoas que quando se convertem, causam um grande impacto, abrem portas. Todos precisam ser salvos, obviamente. Mas é interessante a Bíblia narrar. E por que a Bíblia se preocupa em dizer que o rei se converteu? Porque, meus irmãos, é a partir da conversão do rei que aquela cidade toda é transformada. Foi uma pessoa que se converteu e que trouxe um grande impacto. Nós precisamos orar por isso, para que Deus traga pessoas chaves, pessoas estratégicas no bairro, na cidade, na empresa, nas escolas. Meus irmãos, vocês já imaginaram todos os professores sendo convertidos a Cristo Jesus? Já pensou a irmã Ivete com muitas outras professoras lá falando de Jesus na sala de aula? O diretor da escola se convertendo, o diretor do hospital se convertendo. Alguns anos atrás, meus irmãos, era proibido nos quartéis da Polícia Militar do Paraná ter cultos evangélicos. E começou um culto aqui no quartel central da Polícia Militar, alguns anos atrás, cerca de mais de 20 anos atrás. E eles começaram então a fazer um culto. E aí o coronel na época não queria que esses cultos acontecessem. Ele identificou quem eram os evangélicos que faziam aquele culto. E sabe o que ele fez com eles? Colocou um em cada quartel do estado do Paraná. Aí sabe o que aconteceu? Hoje tem culto em todos os quartéis praticamente do estado do Paraná. Deus usa, né, as diversas maneiras para fazer com que a palavra dele seja pregada. É estratégia. Deus, meus irmãos, não nos abandona em nossos pecados. Deus abandonou Jonas lá na barriga do grande peixe? Agora você está por conta. Não. Ele interviu naquele processo. Deus abandonou Nínive, apesar de Nínive ser uma cidade promíscua, envolta ao pecado, diz o versículo 1 ali do capítulo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus irmãos, a cidade de Nínive era uma das maiores cidades da época. Isso aqui se remonta ao período pré-exílico, antes dos assírios dominarem. Então Nínive era uma cidade importantíssima. Deus olha para aquela cidade e o seu coração se move para aquela cidade e Deus perdoa os seus pecados. Versículo 10 do capítulo 3 diz assim, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Deus não nos abandona em nossos pecados. Mas, amados, a principal afirmação que o livro faz sobre Deus está no capítulo 4, versículo 2, quando o próprio profeta diz o seguinte, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Deus, meus irmãos, é clemente, ou seja, Ele está sempre disposto a olhar para nós com clemência, com graça. Misericórdia. Misericórdia é o fato de nós não sermos consumidos mesmo merecendo. Nínive merecia ser consumida pelo fogo, mas o amor, a misericórdia de Deus alcançou aquela cidade. É longânimo, é um ânimo que se renova, que se estende, é benigno, que tem prazer em fazer o bem e abençoar as pessoas. E principalmente, meus irmãos, disposto sempre a perdoar. Esse é o Deus a qual nós servimos. Por isso eu te pergunto, há motivos para nós encerrarmos 2012
dando glórias a Deus, rendendo graças a Ele, em vez de terminar 2012 insatisfeitos porque não conseguimos isso ou não conseguimos aquilo, ou frustrados porque alguma coisa deu errado, tristes por causa das perdas, natural, todos nós sofremos com perdas que passamos na vida, mas amados, não podemos ter um coração insatisfeito, frustrado diante de Deus. Deus é gracioso, é misericordioso, é infinito em nos amar e em estender a sua mão sobre nós. Portanto, desafio os amados em 2013 a olharmos para uma nova oportunidade. Capítulo 3, capítulo 3, verso 1, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Nova oportunidade Deus dando a Jonas. Meus amados, 2013 é mais um ano de oportunidades. A oportunidade que Deus está te dando para servi-lo com mais comprometimento, servi-lo com mais devoção, participar da obra, da causa. Amados, mais do que nunca, nós precisamos do seu envolvimento. Nós precisamos da sua fidelidade a Deus. A igreja precisa do seu comprometimento, da sua disposição em estar aqui frequentando os cultos, orando pela igreja, orando pelos ministérios, nos trabalhos que você vai participar, nos ministérios que você vai participar. Se envolva, participe, não fique de fora. Não fique apenas olhando as coisas acontecerem. Faça as coisas acontecerem. Diga, eu estou disposto, eu quero participar, eu quero estar juntos. Lembrando, meus amados, que sempre que nós fazemos isso, nós temos que ter maturidade para exercitar os relacionamentos humanos. Porque as pessoas não vão fazer as coisas iguais umas às outras. Eu não posso querer, meus irmãos, que o pastor Flávio pregue igual eu. E graças a Deus que ele não prega igual eu. De vez em quando os irmãos têm uma pregação diferente para ouvir. Eu não posso querer, meus irmãos, que todo mundo cante igual, que todo mundo pule igual, que todo mundo faça tudo igual. A riqueza da igreja está na diversidade. Só que essa mesma riqueza, essa diversidade, passa pelas diferenças. E eu estar disposto a caminhar com o outro, mesmo que as coisas não sejam da maneira como eu gostaria que fosse. Precisamos ter maturidade, crescer na fé, desenvolver na fé, estarmos satisfeitos pelas bênçãos que Deus tem nos dado. E ainda que existam às vezes alguns motivos que tragam frustração, que tragam insatisfação, que nós possamos render graças ao Senhor e buscar nele forças para vencer essas lutas e essas dificuldades. Jonas, meus irmãos, esteve no divã com Deus. Ele colocou suas frustrações, suas insatisfações, foi confrontado por Deus. Deus o repreendeu naquelas circunstâncias. A história de Jonas do livro termina aqui, digamos assim, meio que abrupta. Qual é o final da história? O diálogo termina com uma pergunta, com um questionamento. Eu tenho certeza, meus irmãos, que a história de Jonas foi diferente a partir dali. Deus pôde intervir na história daquele homem. E o que nós precisamos encerrar 2012 é lembrando que o Deus a que servimos é um Deus que cuida de nós. É um Deus que está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, para cuidar de nós. Assim como Ele colocou a sombra para cuidar de Jonas, assim como Ele colocou a coluna de fogo para conduzir o povo, aquecer o povo no deserto, assim como Ele colocou a nuvem para os proteger também do pesado sol, Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico que antecedeu essa mensagem, para que nós possamos descansar no Senhor, descansar em Deus. Convido a você a colocar-se de pé, finalizando esse momento de culto. 2012 está acabando, amanhã é o último dia. Hoje, Deus está te dando a oportunidade de você pensar. Talvez você estava um tanto quanto frustrado pelas coisas que talvez não aconteceram da forma como você gostaria. Talvez você está alegre porque muitas coisas
foi possível desfrutar e vivenciar. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o Deus a que nós servimos é um Deus clemente, misericordioso, benigno, tardio em irar-se. A esse Deus que nós servimos, a esse Deus que nós vamos louvar nesse momento. Vamos cantar todos juntos esse cântico. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. A gente só não consegue descansar quando a gente se esquece de quem é esse nosso Deus. De que Ele é o Deus que nos criou, como Criador Ele nos conhece no mais íntimo de tudo que nós somos. Ele sabe aquilo que gera frustração e insatisfação no seu e no meu coração. É preciso descansar, confiar. Eu não sei como 2012 está terminando para você, mas eu gostaria que você pudesse terminar 2012 descansando no Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar. Para descansar no Senhor, você tem que decidir descansar. Não adianta querer descansar e continuar preocupado, continuar angustiado, continuar temeroso para com o futuro, para com o presente. Eu preciso confiar, dizer: Deus, eu não sei como as coisas vão se resolver, mas eu confio que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu confio que o Senhor vai nos dar a vitória, vai me dar a vitória. Alguém que deseja dizer: Deus, eu preciso da tua ajuda para descansar em ti. Eu tenho estado com o coração preocupado, estou terminando o ano, mas não estou satisfeito, não estou alegre
como deveria estar. Eu quero descansar em Ti. Alguém que deseja dizer isso para o Senhor, levante a sua mão, eu gostaria de orar por você, pedindo que Deus te dê o descanso que você precisa, que você possa confiar nele como você deve. Alguém deseja? Levante a sua mão, gostaria de orar por você, pedindo, Deus abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão, vamos orar, pedindo que a graça, a misericórdia do Senhor tragam consolo diante das lutas, das preocupações, das batalhas, das impossibilidades, das dificuldades financeiras, das dificuldades de relacionamento. O que inquieta o seu coração? Descanse no Senhor. Mais alguém que deseja descansar no Senhor, levante a sua mão. Gostaria de orar por você nesse momento. Vamos orar. Nosso Deus, amado e bendito Pai, podemos, ó Deus, neste momento, depois de ouvirmos a Tua palavra, vermos que Jonas estava insatisfeito, frustrado, com situações, ó Deus, que não eram justificáveis. Humanamente, ó Deus, ele tinha as suas razões, mas o Senhor mostra com clareza que elas não tinham justificativa. Quantas vezes, ó Pai, também nós ficamos frustrados, insatisfeitos, às vezes por circunstâncias e situações que realmente, ó Pai, qualquer um de nós sofreria. Mas mesmo nestas mais difíceis, nós precisamos descansar em Ti. Terminarmos, ó Deus, o ano com a certeza de que é o Senhor quem tem nos sustentado. É o Senhor quem tem nos dado vitória. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço pela vida de cada pessoa aqui, Senhor, que não tem conseguido descansar, desfrutar em Ti, confiar no Senhor totalmente, que possa fazê-lo em 2013. Descansar em Ti, ó Deus, saber que o Senhor nos dará vitória. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos, ó Deus, como igreja, para que possamos, ó Deus, experimentar da Tua graça, do Teu cuidado, da Tua provisão em todo o tempo. Abençoa, ó Deus, o ano de 2013, para que seja um ano, ó Deus, marcado por muitas vitórias, ó Deus, para a Tua igreja. Crescimento, ó Deus, exponencial, que a Tua igreja não experimentou ainda, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, experimentar em 2013, em nome de Jesus e para a glória e honra do Senhor. Que muitas vidas, ó Deus, possam ser alcançadas. Que nós possamos olhar, ó Deus, para o novo mundo, assim como o Senhor olhou para Nínive. Vemos, ó Deus, em Curitiba, aquelas pessoas que estão longe do Senhor, que precisam se chegar aos Teus pés. Em nome de Jesus, Pai, levanta a Tua igreja para ser, ó Deus, um atalaia, para ser um luminar, para ser um referencial da pregação da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, conduze-nos, ó Pai, leva-nos em paz, em segurança e sob as Tuas bênçãos. Essa é a nossa oração, o nosso pedido que fazemos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Estamos encerrando o culto, queridos. Eu gostaria de fazer alguns anúncios importantes. Amanhã nós teremos culto de encerramento do ano às 21 horas. Logo depois do culto teremos um momento de confraternização, vamos ter um momento da ceia juntos. Teremos a ceia do Senhor também no culto. Então participe, venha amanhã às 21 horas. Lembre desse horário, às 21 horas. E na quarta-feira, nessa semana, excepcionalmente não teremos o culto de oração, em virtude dessas programações do final do ano. Amanhã culto às 21 e na quarta-feira não haverá o culto de oração. E domingo que vem estaremos aqui no primeiro domingo de 2013, buscando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor. É muito importante a sua presença. Estamos chegando também, meus irmãos, pertinho, faltam um pouquinho mais de um mês aí para o Carnaval. E a igreja estará realizando o acampamento de Carnaval. No boletim tem informações bem detalhadas ali da programação, tem também, se não me engano, o site lá do local, né? Se você quiser lá entrar no site e verificar o local. Nós tivemos com o Wilson e a Rosângela sexta-feira lá conhecendo a chácara. É um lugar muito agradável. Tenho certeza que vai ser um tempo de bênção do Senhor para a vida da igreja ali no acampamento. Então participe, se envolva, não deixe de ir por motivo financeiro. Se o problema é dinheiro, nos procure, que Deus vai nos abençoar e nos dar uma solução para esse problema. Amém? Procure lá o Wilson, a Rosângela. O pessoal da inscrição está tudo viajando, né? A Edna, a Constância e o Everton estão viajando. Procure lá o Wilson, a Rosângela,
participe, não fique de fora, tá bom? Meus amados, que Deus abençoe a todos. Algum último aviso, alguma última palavra? Então, amados, que Deus abençoe. Aqueles que não verei amanhã, um abençoado, feliz 2013 e que você busque ao Senhor com todo o seu coração neste novo ano. Veja 2013 como mais uma oportunidade de Deus para você ser abençoado por Ele. Amém? Que Deus nos abençoe e com o pós-lúdio encerramos o culto com uma oração silenciosa.